olha, gasto muito de Brasil, gasta muito, senhor ministro de Brasil. Ele falou, sou ministro do Brasil. Ele falou, então, o crime compensa? Ele, não sei. Desconcertou. Não sei. Não sei. Meu Deus do céu. Um ministro do Supremo Tribunal não sabe se o crime compensa ou não compensa. E aí, Léo? E aí que ela foi debochada com ele foi debochado. Debochada, ela foi super honesta, foi super tranquila. Foi tranquila, é deboche, ponto. Como deboche? É uma pergunta verídica. Não, verídica e debochada. Ele como deboche? De novo, você tá... Sabe o que chama isso? A gente chama isso na PNL, sabe o quê? Leitura mental. Leitura mental. Você está toda vez querendo descobrir o que passa na cabeça das pessoas pela sua visão. Vocês também, vocês estão deduzindo. Eu só estou dizendo assim, a pergunta foi clara. O crime compensa? Sim ou não? E ele falou, eu não sei. Eu acho que o crime compensa em partes no Brasil, sim, né? Até porque se o crime não compensasse, mais de 100 processos de impeachment contra o Bolsonaro não estariam arquivados. Vários crimes não teriam sido investigados. De novo traz o Bolsonaro. Esse homem é apaixonado. Você deve dormir com uma cueca do Bolsonaro. Graças a Deus. O Léo dorme com uma camiseta e uma cueca do Bolsonaro. Mas é o nosso presidente até 31 de dezembro. Não é brincadeira. Da República. Mas não, eu tô dando um exemplo. Porque você cria assunto satélite. Não, eu quero saber o seguinte, o ministro do Supremo tem que saber ou não o que é crime? É lógico que tem que saber o que é crime. E eu também quero saber o que é crime. E eu acredito que sim, em partes, o crime compensa no Brasil. E a gente precisa sim investigar quem tem que ser investigado, a gente precisa condenar quem tem que ser condenado. Isso é papel do judiciário. Não mudar as leis, né, no meio do caminho. Não é mudar a lei. É importante. Sempre foi um erro do Supremo mudar o entendimento depois, na segunda instância. Entendi. Eu já falei isso na mesa. Até porque prisão em segunda instância nunca foi. É inconstitucional. O Lula, portanto, nunca deve ter sido preso. Olha que interessante. Nunca deve ter sido preso. Olha que interessante. Foi entendimento errado. Eu vou passar aqui pro Supremo. Pro Marcelo. Eu vou passar aqui pro Marcelo. Eu só queria falar um negócio pro Léo. Pode falar. Um segundo. Léo, fica tranquilo, não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Eu sei que não mesmo. Pode ter certeza. Pra ter golpe, tu não tá ignorando essa gente. Precisa do apoio do Congresso. O Congresso não tá nem aí. Precisa de apoio internacional. Todo mundo já aceitou o Lula. Todo mundo já aceitou o Lula. Aceitou fatiamente, entendeu? Né? Todo mundo já aceitou. Porque ele já disse que já vai tirar todas as riquezas da Amazônia. Mentira, fake news. Já colocou 400... Fake news, mentira. Colocou 400 pessoas para fazer a transferência de um governo para o outro. Transferência de governo. Já trouxe 18 condenados ou réus em crime de corrupção. Olha que beleza. 380 técnicos. 18 condenados. Olha que beleza. E já o Cabral tá aí. Olha que legal. Já o Cabral Deixa eu dar um exemplo pra você, Léo. Já viu a lista completa? Léo, olha que legal. Léo, não, vou perguntar pra Jamile. Jamile, olha que interessante. Se você fizer um bolo, né? Como ele diz, técnico, eu ponho farinha, ponho fermento, ponho ovo, né? Ponho lá um chantilly e tudo mais. Aí eu só ponho 18 gramas de cocô. Vai ficar bom esse bolo? Só 18 gramas de cocô. Meu Deus, se for de um recém-nascido, sai de perto. Que beleza. Do governo Bolsonaro, 18 gramas de técnico. Você pode ter 300 pessoas, mas você botou 18 corruptos. O bolo vai sair com gosto de cocô. Simples assim. Mas vamos lá. O Suano, ele falou o seguinte, que o Lula foi condenado em primeira instância. Ele depois foi condenado em segunda instância por 3 juízes. Por unanimidade. Foi unânime. Depois pelo STJ, por 5 juízes, também por unanimidade. Só que daí ele teve as condenações anuladas, aí depois ele sai da prisão, fica com ficha limpa, ganha de forma balanceada, porque teve mais de 2 milhões de inserções que não foram ao ar. Teve pessoas que foram... Todos os canais de direita, assim, de relevância foram censurados, do outro lado não. O Janones ficou solto, livre e tranquilo, com menos de 2 milhões. Aí traz o argentino mostrando um monte de inconsistência. Agora, cada dia tem alguma coisa diferente. Aí a dona senhora mexicana pergunta pro Gilmar Mendes e ele ainda fala, eu não sei, como é que o Brasil chegou nesse ponto, Sônia? Primeiro, acho que a pergunta dela dá para dar uma resposta muito clara para o que tem acontecido no Brasil. No Brasil, por tudo que foi construído, o crime compensa. É o que está sendo apresentado para a sociedade, está sendo apresentado para as próximas gerações, se algo não for feito para corrigir este absurdo que nós produzimos ao longo desse processo curto,
mas muito denso, que envolve os 4 anos com a eleição de Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, porque logo no momento em que ele foi eleito, todas as forças do Deep State se reuniram. O Bolsonaro cometeu algumas falhas estratégicas. A primeira delas foi não ter feito uma reforma política ao invés de ter investido para resolver a questão econômica. Ele teria que ter feito uma reforma política. Quer ver coisas que resolveriam rapidamente? Ele poderia fazer um pacto e dizer, vamos acabar com a reeleição para o Executivo e eu quero no Congresso que retire de lá da Câmara dos Deputados o foro privilegiado e coloque em votação. Se você só fizesse isso, o Supremo não ia ter barganha com os senadores. E aqueles senadores que estão lá dizendo, eu não vou mexer com o Supremo, porque isso não é sistema de pesos e contrapesos, é o sistema de negociata. Porque ele vai colocar na pauta, com 100 mil processos para julgar, ele pode escolher o que ele quiser. Não existe hierarquia, não existe... É simplesmente, ele tira da pauta esse, coloca lá. E todo mundo ficou embasbacado. Aí o que ocorre? Coloca-se um indivíduo que tem uma relação muito próxima com os ministros do Supremo, como presidente do Senado, que é o cara que pauta os pedidos de impeachment. Exemplo, o Léo falou das dezenas de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Todo presidente, quando assume, um ano depois, tem dezenas e centenas de pedidos de impeachment, porque é um direito do povo fazer isso. Nós podemos fazer um pedido de impeachment amanhã para o Bolsonaro ou para o Lula, para quem quer que seja. É um direito. Agora, é o presidente da Câmara que vai ou não pautar. Já é uma falha institucional. Mas a grande questão... Existe ou não existe a realidade que o crime compensa? No Brasil, é isso que está sendo apresentado. E olha que coisa curiosa, só para trazer Por qual razão as pessoas foram nos quartéis? O Ricardo foi perfeito quando ele falou. Só faltou dizer uma coisinha. As pessoas estão com medo, cara. É isso que está sendo visto na rua. Tá todo mundo com medo, a gente não sabe o que fala. Às vezes, quando eu vou falar aqui alguma mesmo, coisa, eu paro, começo a gaguejar, porque eu não sei o que usar metáforas, porque senão você não sabe o que é crime. Ricardo, olha que coisa curiosa. Um direito uma vez retirado, isso foi o Caio que falou ontem no programa que ele estava, foi maravilhoso. A história nos mostra. Um direito, quando ele é retirado, normalmente ele não é devolvido. Por quê? Porque a sociedade se adapta àquela maneira de trabalhar e os que retiraram descobriram que eles têm mais uma arma nas mãos. Mas, Marcelo, não vai ser devolvido esse direito. Se a solução não está nas instituições, também não pode ser através de uma ruptura institucional. Mas não é ruptura. Porque as pessoas estão pedindo institucionalmente, sabe por qual razão? Exato. Lesura. Deixa eu explicar o que é o artigo 142. Sabe o que é o artigo 142? Fala das Forças Armadas e das suas atribuições. Defesa da pátria, ok? Defesa do Estado. Sim. Garantia da ordem sob convocação de um dos poderes e restaurar o equilíbrio entre os poderes caso um dos poderes se sobreponha em relação ao outro. E está no artigo 142. É juízo de valor seu. A questão... Não, está lá. Não, mas está escrito. Que tem poderes se sobressaindo sobre os outros, é juízo pessoal. O que não está expressado é quem convoca para tanto. Razão pela qual aquele indivíduo que foi o principal assessor na Constituinte para essa questão e para este artigo, disse, nesse caso, pode inclusive as Forças Armadas interpretarem se deve ou não. Só que nós temos umas Forças Armadas que acreditam no Estado Democrático de Direito, ao contrário de tudo que está sendo dito aí. E o que acontece? As pessoas estão indo lá nas Forças Armadas porque elas estão com medo, elas não podem ir no Congresso, porque elas não confiam no Congresso, sabem que o Congresso é um balaio de gatos de negociados. Elas vão no Judiciário, se o Judiciário se tornou o problema... Mas quando você tem no STF indivíduos que acham que vão governar o povo e eles não foram eleitos para isso. Pega a Constituição, você vai ver. Começa o quê? Poder Legislativo. Por que Legislativo? Porque o Legislativo representa todo o povo. Logo depois fala do Poder Judiciário, Poder Executivo. Por que Poder Executivo? Porque ele representa um pedaço do povo, mas ele tem a obrigação de governar segundo a vontade geral. A vontade geral não é a somatória de vontades individuais, é a interpretação daquilo que é o melhor para o equilíbrio da sociedade. Mas ele foi eleito por uma parte. Eu concordo. Depois fala do Judiciário, por quê? Porque não foi escolhido por ninguém. Ninguém escolheu aquele tem o mesmo valor. Não tem nem poder sobre o mesmo valor. Por isso que esse último não pode se sobrepor a nenhum dos dois. Mas é um juízo de valor seu. Não é de milhões de pessoas que estão na rua, Léo. E mais milhões ainda votaram outro candidato. O nome que se dá para isso, mas a questão não é essa, Léo. A maioria não concorda com isso. Não. Alguém saiu na rua? Alguém saiu na rua? A maioria não concorda com isso. Não, votaram no Lula. Não votaram no Alexandre de Moraes. A gente tem 215 milhões de brasileiros. Léo, pelo amor de Deus. Olha a confusão que você está fazendo. Tem 1 milhão.
está fazendo uma confusão acreditando que todas as pessoas que votaram no Lula estão aceitando os mandos e desmandos do STF. Olha que loucura que você acabou de falar. Mas é um juízo de valor seu. Não, isso é fato. Léo, não é fato. Você está dizendo que as pessoas que votaram no Lula estão aprovando o estado de censura que está sendo colocado no Brasil. É um juízo de valor seu. Não, você acabou de falar. É um juízo de valor seu. Léo, você acabou de falar. Tudo bem. Eu disse o seguinte, se as pessoas estão de acordo com a censura, por que essas pessoas não saem na rua e dizem, olha, eu acho que vocês estão malucos e a gente quer viver dessa maneira. E a gente não tem. Sabe Monark, sabe todo mundo que tá... Não, deixa eu dar senhorinhas de 70 anos com o joelhinho dobrado, rezando. Na rede social. Elas estão dizendo, não quero um país onde eu não possa falar. Mas se você, Ricardo Vinto, por exemplo, hoje tem uma decisão judicial para retirar suas redes do ar. Você recorre. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. Não entende. Não tem isso, Léo. Não existe mais. Vias institucionais. Léo, mas acabou, Léo. Isso é um motivo, mas isso é um juízo de valor seu. Não, Léo. Você não pode chamar as Forças Armadas para resolver, porque a justiça tirou uma retenção sua. Realmente você está no metaverso. Não é metaverso. A maior parte do povo brasileiro Jamil, deixa eu explicar o que está acontecendo. A Bárbara, que eu atualizei, ela foi desmonetizada no canal dela. Faz 1 ano e meio que o advogado está pedindo pelos meios legais para saber qual o crime que ela cometeu. Aí tem que ser pelos meios ilegais. Sabe quais as respostas? Não vou te falar. Não vou falar. Então, quer dizer, não existe mais meio legal para quando você cai num arcabouço de fake news ou antidemocrático, porque agora o nome é assim, antidemocrático. Aqui, o cara até falou aqui, ó, o ministro, ele disse aqui, ó, olha que interessante aqui, ó. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, analisaram a CNN nessa segunda-feira, a última segunda-feira, os protestos que ocorreram por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que é um juiz de valor, porque eu não sei como é que eles conseguiram identificar, e que eram atos antidemocráticos. Ou seja, qualquer coisa que for ao contrário do entendimento ou juízo de valor do Supremo é um ato antidemocrático. E você, pelos meios legais, você não consegue reaver aquilo que lhe foi tomado, como disse bem o Marcelo. Aí, as pessoas estão de joelhos porque não sabem mais a quem pedir e estão pedindo justamente ao único poder que não se sucumbiu ainda a essa loucura que está acontecendo no Brasil. Porque, para mim, isso é uma loucura. Nós estamos vivendo um estado de exceção e, de novo, não é porque as pessoas votaram no Lula que, por consequência, estão avalizando o que o Alexandre está fazendo. Até porque o Alexandre não é político. Ele é um juiz, não é isso? Sim. Então, pelo amor de Deus, não dá para ligar uma coisa com a outra. As pessoas, em milhões, estão saindo na rua e estão indignadas com o que está acontecendo hoje no Brasil. Não é uma questão, e acho que as pessoas já perceberam isso, de Lula e Bolsonaro. É uma questão de liberdade, de democracia. É isso que as pessoas estão pedindo. Agora, quem tem uma cabecinha desse tamanho, continua reduzindo como se fosse algo entre o Fla-Flu. Você entendeu? E, de novo, não é porque você de casa votou no Lula que você não tem o direito de falar o que você pensa. Você vai avaliar isso? Você vai avalizar isso? Você vai dizer realmente que porque você votou no Lula, você não precisa mais ter opinião? Que a sua opinião vai ser a opinião do Supremo Tribunal e não a sua? Que você não vai ter direito de se defender? Porque é assim agora. Tá uma loucura. Então as pessoas estão com medo, como disse bem o Marcelo. As pessoas estão com medo. Jamile, por favor, o que você... Na minha visão, o povo parou de ser besta. E aqui eu vou trazer, enquanto vocês estavam conversando, eu vou trazer um cálculo aqui para vocês. Olha só, observe aqui. O tempo para o STF julgar uma demanda é em torno, tá aqui, ó. Site, fonte, Juiz Brasil. Não sei nem se eu poderia falar a fonte. Pode, tem que falar. STF leva, em média, 5 anos para julgar as ações para serem... que ferem a Constituição. Olha só, verificando aqui, analisando o processo do Lula, ele foi condenado em 2018. Em 2019, o caso subiu para o Tribunal de Justiça, sendo julgado ainda no ano de 2019. E aí depois teve algumas discussões, alguns recursos e posteriormente, lá já no finalzinho, no início de 2020, encaminharam o caso para o STF. Na verdade, foi para o STJ e foi para o STF. O STF julgou em abril de 2021, quando anulou. Ou seja, menos de um ano.
Quanta celeridade. Isso é uma celeridade muito... Para mim, isso é um milagre. É um milagre. Você que está aguardando o judiciário agir, observe, no STF, no Supremo Tribunal Federal, que dura em média de 5 anos para julgar o processo de uma pessoa normal, para o Lula foi menos de 1 ano. Veja se isso daí não foi celeridade. Detalhe, antes da eleição. Será por quê? O que eu quero saber é o seguinte. Muito bom. As últimas, a gente tem alguns minutinhos, porque no segundo bloco vamos falar de Copa do Mundo. Mas com certeza vamos fazer um viés aqui, com certeza. Claro. Suas palavras finais sobre esse assunto aí. Olha, eu só gostaria que... Sobre as manifestações, as senhorinhas, as crianças, as pessoas pedindo por socorro. Olha, gente, você que está na rua, tem todo o direito de fazer isso que você está fazendo, de manifestar, de pedir por justiça, de pedir por clareza. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer para você, não vai adiantar muita coisa não, tá? Não vai adiantar muita coisa, porque eu não vejo com otimismo todo esse cenário, apesar da gente saber que as pessoas estão mais conscientes. Como disse a Jamile, o povo parou de ser besta. Achei muito legal isso, eu acredito nisso, mas não vai adiantar muito não. Talvez, se toda essa energia, toda essa força fosse direcionada para o Congresso, se a gente fosse talvez lá, tomasse Brasília, ficasse lá na frente do Congresso pedindo por alguma mudança, talvez sim. Talvez na frente do Senado, se a gente tomasse conta ali da frente do Senado, pacificamente, tá? Pacificamente, que fique bem claro isso, pedindo para que os senadores fizessem alguma coisa, que não fizeram nada até agora, talvez a gente conseguisse algum resultado. Mas do jeito que tá, gente, eu não sei, eu não tenho uma previsão de que isso vai mudar. É claro que a gente tem que botar para fora esse grito, tem que botar para fora esse sentimento. Não é só bolsonarista que tá lá, viu, seu Leonardo? Não é só bolsonarista que tá lá. Eu sou papai, não. Entendeu? Não é só bolsonarista que tá lá, não. Tá bom? E, gente, infelizmente eu não tô otimista, não. Eu não tô otimista com todas essas manifestações. Marcelo, um minutinho, um recado para os manifestantes e para as manifestações. É um direito do povo questionar qualquer ação dos seus empregados, que são os políticos brasileiros, e são essas autoridades que deveriam estar trabalhando para preservar o equilíbrio da sociedade. Quando Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, assumiu a presidência, eu estava aqui com o Piotr, nesta mesma sala. E ali eu falei, eu fiz um pedido no final. Ministro, Excelência, não seja o senhor o pilar da instabilidade do nosso país. E foi o que ele se tornou. Porque ele avançou, ele foi monocrático em todas as suas deliberações, ele recebia demandas que lhes convinham, aquelas que não eram convenientes, ele simplesmente mandava, não, vocês é que tem que fazer isso, faça, e vá para as calendas gregas o processo e a solução que tem que ser feita. Em síntese, infelizmente, nós não temos outra alternativa senão fazer um direito ainda que não foi retirado. Porque a sociedade está tendo a resposta, inclusive das instituições, que estão dizendo, não é ilegal o que eles estão fazendo, é manifestação do povo. E o povo tem que continuar se manifestando para pedir o retorno do equilíbrio. Ponto.